crianças, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aulinha de história e hoje eu convido vocês para viajar comigo no estado de Goiás, conhecer alguns lugares que contam histórias. Então nós vamos hoje conhecer uma cidade aqui perto da nossa cidade, porque no dia 13 de maio comemora-se a libertação da escravatura, ou seja, a abolição da escravatura. E esta lei, chamada de Lei Áurea, que a professora já conversou com vocês, ela foi assinada pela princesa Isabel. Mas isso, criança, depois de longo processo de sofrimento que estes povos passaram para chegar a ser libertos. Então, quando eles saíam lá da África para cá, eles morriam nos navios negreiros por falta de condição de alimentação, de higiene, de saúde e outros processos que aconteciam de lá para cá. Então a vida de um escravo era bem curta, não se vivia muito tempo, eles não envelheciam. Existia uma outra lei que era a lei do sexagenário, mas nenhum escravo chegou a ter esta lei que libertava aqueles que chegassem aos 60 anos de vida, porque eles morriam bem antes. Mas vamos então conhecer Pilar de Goiás? Vamos lá. Lá em Pilar de Goiás, uma cidade cerca de 73 quilômetros de Séries, mais ou menos 1h20 de carro, tem uma história muito fabulosa construída pelos escravos. Então, na chegada da cidade, a gente pode observar a igreja Nossa Senhora do Pilar e ao lado dela tem o campanário, onde abriga 3 grandes sinos construídos de ouro, porque na época da colonização aqueles sinos, foram construídos por ouro, porque a região era riquíssima em ouro. E conta-se a história de um garimpeiro que fez uma promessa à santa que se ele ficasse bem rico e encontrasse muito ouro, ele ia fazer uma doação para a igreja. E assim aconteceu, criança, acreditem? E ele construiu então os 3 grandes sinos. E temos também ao lado um chafariz de águas. Naquela época era águas cristalinas, água própria para o consumo, que descia das encostas. E também nós temos a chamada Câmara e Cadeia Municipal, aonde abrigava alguns documentos da história de Pilar de Goiás, mas também acontecia ali algumas torturas, Alguns condenados da justiça eram mortos ali e também alguns escravos enforcados bem ao lado da igreja. Então, criança, gostou da história de Pilar de Goiás? Mas não é só isso, tem também a casa da princesa Isabel. Por que chama casa da princesa Isabel? Porque cerca de 2 semestres ela morou ali. E hoje a casa também é conhecida como um museu, onde guarda os antigos documentos que nós também já estudamos. Mas vamos para outra cidade? Agora nós vamos conhecer Lusiânia, que também tem uma construção muito antiga feita pelos escravos, que é um dique, ou seja, um canal onde a água foi levada até a cidade. Então aqui neste morro, vejam este corte, foi todo feito por cerca de 20.000 homens escravos. E aqui tem um rochedo. Este rochedo foi cortado com picaretas, martelos e algumas enxadas e também pás e com a ajuda de cavalos, de carro de boi para tirar os entulhos, porque naquela época não tinha as ferramentas como tem hoje, não tinha o uso da tecnologia. E muitos disseram que a água não iria chegar até a cidade, lá no arraial Nossa Senhora Luzia, que hoje é chamado de Lusiânia. Mas acreditem, criança, a água chegou sim. E um dos fazendeiros brincou que aquela água só seria levada à cidade através de cabaças. E aquele canal ficou conhecido como Canal da Cabaça, porque quando abriu-se o dique, a água jorrou com tanta força que fez um barulho enorme na cidade. Teve-se uma grande festa, mas teve também algumas confusões ali. Vamos conhecer mais? Aqui nós temos também uma fazenda chamada de Fazenda Babilônia, aonde ela foi construída no século XVIII e ela foi tombada há mais de 53 anos como patrimônio cultural da humanidade, olha só. E aqui neste antigo engenho
Ele foi um dos maiores de Goiás. Fazia-se o processo da rapadura e da cana-de-açúcar nesses grandes tachos. E tem também estes munjolos que serviam para processar ou triturar a semente, descascar o arroz, transformar, né, o milho em fubá. Vejam que interessante, mas não é só isso. Aqui nesta fazenda tem uma grande história voltada à culinária do século XVIII, ou seja, do período colonial. Então, toda voltada para as comidas típicas dos escravos. Vocês gostaram do nosso passeio? Que bom, hein, criança? Então, um abraço e até mais!